Rapaz, será que Agostinho respondeu isso mesmo? Gente, tudo bem? Espero que esteja tudo ok com vocês. Estamos aqui já pedindo perdão a você por essa imagem meio claro, escuro, né? Uma coisa assim meio barroca, mas é o que a gente consegue arrumar, tá bom? É o seguinte, pessoal, eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre essa obra do Santo Agostinho, Confissões, uma obra que muita gente cita, pouca gente lê. Muita gente cita, viu? Mas pouca gente lê. E a obra Confissões do Santo Agostinho é uma obra muito grande, é uma obra onde ele faz, vocês devem saber, né? Uma espécie de relato da vida dele, ele já depois de crente convertido, tendo abraçado o Evangelho, a fé cristã, ele faz uma peregrinação pela memória dele, juntando um pouco com os relatos da própria mãe dele, do que dizia dele na infância, para ele dizer desde a infância dele até aquele momento em que ele escreve como é que era a sua peregrinação espiritual, a sua busca por significado da vida e como ele transitou por uma série de caminhos até chegar ao cristianismo, vendo no cristianismo a melhor resposta para essa questão do sentido, da finalidade, do significado da vida. Então é um livro basicamente biográfico. Ele conta a história da vida dele, mas como ele titulou aqui Confissões, né? É uma biografia muito entremeada de confissão, de revelação de coisas que ele fazia muito erradas, de louvor, de adoração, de contrição, de prece, perdão pelo pecado. Então ele vai entremeando o relato com essas marcas assim, mais de uma espécie de tom devocional, de tom confessional, de tom espiritual, né? De fazer não apenas uma rememoração da vida, mas fazer isso agora à luz da fé cristã, à luz do Evangelho, e muitas vezes interrompendo esse relato ou para render graças, agradecer a Deus pelas bênçãos, ou fazer uma prece de confissão, pedindo a Deus perdão pelos pecados. Então ele vai entremeando a história da vida dele, basicamente da infância até a vida adulta. O último tópico bem biográfico mesmo é a morte da mãe dele. Ele relata até a morte da mãe, a Dona Mônica. É ali basicamente que ele para o relato das Confissões. As Confissões é um livro grande e ele é dividido em várias partes que ele vai chamando de livro. Então tem o livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e cada livro tem vários capítulos. O detalhe é que vai do livro 1 até o livro 13 e cada livro de novo, né, com uma série de capítulos. Por exemplo, o livro primeiro, esse início do relato, onde ele vai falar muito sobre a questão da sua infância, né, do relato, que tem tanto da lembrança como do que a mãe falou para ele, de como era a infância dele. O livro segundo já vai retratando a adolescência. No livro terceiro, ainda na adolescência, já uma espécie desse caminho que ele fala, de desvio ali, do que ele tinha aprendido como fé cristã e começa a buscar outros caminhos. Enfim, ele faz toda essa trajetória até contar como ele é retomado pela graça de Deus e trilha o caminho cristão. Então a gente tem esses relatos, na verdade, mais biográficos, até a morte da mãe dele. Se eu não me engano, vai até o livro 10. O livro 10, ele vai falando sobre... Não, até o livro 9. O livro 9, ele fala aqui de alguns amigos que ele tem, do batismo e do seu filho Adeodato. E tá aqui, Mônica, esposa, mãe exemplar, a morte de Mônica. Então, no livro 10, né, esse livro tem 13 capítulos, nesse livro 10 ele vai fechando esse relato biográfico. E aí o livro 9, no livro 9 ele vai fechando esse relato biográfico. Do livro 10 até o livro 13, ele começa a tecer uma série de reflexões, eu vou chamar assim, filosófico-teológicas. Ele começa a refletir mais sobre Deus, sobre a nossa possibilidade de atingir a Deus pela mente, a questão da memória, a questão do tempo. Ele vai falar da criação, ele vai falar de o que era antes da criação. Então ele vai trazer dos livros 10 a 13 esse relato, não é um relato na verdade, essa reflexão, vamos chamar assim, essa reflexão mais filosófico-teológica. E no livro 13º, onde ele fecha aqui as Confissões, ele vai falar um pouco sobre a questão dos maniqueus, que era uma filosofia que ele seguia, né? Uma filosofia de dualismo do bem e do mal, mostrando agora, ele já
cristão, entendendo e tentando comentar os erros dos maniqueus, entre outras coisas. Então, uma obra muito longa, muito vasta, e nessa edição aqui, eu não sei se você tem essa ou outra edição, mas essa edição da Martin Claret, como você está vendo aqui, ela traz, depois de Confissões, ela traz uma obra chamada De Magistro. É uma obra bem mais curta, do Santo Agostinho, onde ele fala sobre a questão de ensinar, né? De Magistro é do mestre. Então ele vai tratar questões sobre, por exemplo, a linguagem, os sinais e seus usos, se proferimos as coisas ou o conhecimento delas aos sinais. Então ele vai trabalhar um pouco essa questão de como é possível o conhecimento, né? A questão do ensinar e do aprender. Mas é um texto bem curto comparado ao texto maior, que é o das Confissões, não abrange um décimo desse volume aqui. Então esse volume é basicamente Confissões de Santo Agostinho, tanto é que você vê que na capa ele nem cita essa outra obra final, o De Magistro, né? É mais uma coisa realmente colocada ali como. Mas enfim, o que eu perguntei de vocês, se Agostinho falou isso mesmo, é porque eu já tinha lido vários comentários de Confissões, principalmente quando alguns autores tratam da questão da criação do mundo, e eles colocam o tema: o que Deus fazia antes de criar o mundo, né? Geralmente é uma espécie de abordagem introdutória, coloca essa anedota agostiniana, que certa vez o Agostinho teria sido questionado: Agostinho, o que é que Deus fazia antes de criar o mundo? E o Agostinho parece que estava meio destemperado no dia. Ele responde: Deus estava criando o inferno para colocar gente que faz pergunta desse tipo. Eu já li essa lorota, essa anedota, umas 3 ou 4 vezes. Acho que a última vez que eu li deve ter sido uma citação do William Lane Craig, se eu não me engano. Ele tem uma obra apologética chamada Em Guarda, e eu acho que ele faz também essa citação. E eu sempre já tinha... Ele é um dos muitos que faz essa citação, salvo o melhor juízo, foi a última vez que eu li, foi com ele citando. E aí ficou na minha cabeça, mas é isso mesmo? Que contexto é esse? Como é que o Agostinho vai dar uma resposta dessa? Devia estar no dia ruim, né? Devia estar no dia ruim, comeu alguma coisa que fez mal para o estômago dele, e estava ali com os suores dessa situação ruim, foram fazer a pergunta para ele num momento errado. Até que um belo dia eu disse: rapaz, eu já ouvi falar que isso é da Confissões, eu vou aproveitar que eu vou ler e eu vou procurar essa citação. Essa citação, gente, ela existe em Confissões mesmo, não é outra obra. Ela está no livro 11º, que é justamente o livro onde ele já vai entrando nessas discussões mais da filosofia cristã, né, da fé cristã, em algumas especulações, não mais o relato biográfico. Então, nesse capítulo, nesse livro 11º, esse livro é dividido aqui, deixa eu falar para vocês bem direitinho, o livro 11º, ele é dividido em 31 capítulos. Os capítulos são curtos, tá? Você não se expande com a quantidade de capítulos, porque eles são bem curtinhos. Olha aqui, ó. Você vê aqui como é curtinho o capítulo, ó. Tá vendo? É quase um aforisma, né? São capítulos bem rápidos. E é justamente esse que eu estou mostrando para vocês, já estou na página marcada, que é o capítulo 12 do livro 11º, onde está a bendita da história do Agostinho respondendo que Deus estava criando o inferno para colocar a gente que estava perguntando o que Deus fazia antes de criar o mundo. Então, esse capítulo, de novo, bem curtinho, você está vendo aqui, ele é intitulado Deus antes da criação. E a história que aparece é assim, eu vou ler para vocês. Eis minha resposta à questão: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? Não responderei jocosamente, como alguém para contornar a dificuldade do problema. Preparava o inferno para os que prescrutam esses mistérios profundos. Ele começa dizendo: não responderei jocosamente. Gente que responde assim. Aí ele continua: uma coisa é compreender e outra é brincar. Não, essa não será a minha resposta. Prefiro dizer não sei, pois de fato não sei. Que
prefiro dizer que não sei, pois de fato não sei, que ridicularizar quem faz pergunta tão profunda ou louvar quem responde com sofismas. Mas eu digo que tu, meu Deus, és o Criador de toda criatura. E, se por céu e terra se entende toda criatura, não temo afirmar, antes que Deus criasse o céu e a terra, nada fazia. De fato, se tivesse feito alguma coisa, o que poderia ser, senão uma criatura? Oxalá eu soubesse tudo o que desejo saber, como sei que nenhuma criatura foi criada antes da criação. Então, não é muito aquilo que é falado sempre, tá? Ele não está num dia ruim, meio azedo e responde, olha, Deus está criando o inferno para colocar gente que pergunta coisa assim. Ele está dizendo que há quem responda dessa forma, mas que ele prefere não responder assim, né? Ele dá assim, um passo de humildade, chega e fala, olha, eu não sei. Ele ainda diz assim, né? Prefiro dizer não sei, pois de fato não sei, do que ridicularizar quem faz a pergunta tão profunda ou louvar quem responde com sofismas. Então ele coloca, olha, tem duas situações aí. Gente que está honesto perguntando e gente que está espertamente respondendo. Então eu não vou ridicularizar quem faz pergunta profunda e nem vou louvar quem responde de maneira equivocada, com sofisma, com raciocínio errado. Mas o fato é que ele não diz Deus está criando o inferno para colocar gente que faz a pergunta assim. Ele diz que existe quem dê essa resposta, mas que essa não será a resposta dele. Então veja só você, não sei se isso lhe surpreende, mas a mim sim, porque há décadas eu ouço, mais uma vez, né? Quando vem essas questões sobre a criação do mundo, eu ouço essa história agostiniana de introdução, dizendo que talvez a melhor resposta seja a do Agostinho. Deus criou o inferno para colocar gente que faz pergunta desse tipo, quando o Agostinho nunca disse tal coisa. Na verdade, o que ele diz é que há quem responda assim, mas que ele não vai por essa. E aí, você já sabia dessa história? Poxa, eu pensei que você ia falar daquela citação que todo mundo fala, Senhor, nós viemos de Ti e só encontraremos descanso quando a nossa alma descansa em Ti. Eu não fiz essa citação, gente, porque ela é a citação mais preguiçosa que tem, né? Ela é do primeiro capítulo, do capítulo 1, do livro 1, capítulo 1, Louvor e Invocação. No final do primeiro parágrafo, todavia, o homem, partícula de tua criação, deseja louvar-te. Tu mesmo o incitas ao deleite no teu louvor, porque nos fizeste para ti e nosso coração está inquieto, enquanto não encontrar em ti descanso. Então essa é a citação mais fácil, a mais preguiçosa, e o que me chamou a atenção mesmo foi essa história da resposta mal criada do Agostinho, que acaba nem sendo resposta mal criada. Você já conhecia isso? Você tem interesse em outro trecho aqui das Confissões ou em outra obra? Deixa aí no comentário, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos fazer chegar esse vídeo para quem gostaria de ouvir essa história, né? Porque assim, eu venho aqui para quebrar mito. Se não quebrar mito, eu nem saio de casa. Então, se lhe interessa isso ou outra coisa, deixe aí nos comentários para a gente ir construindo um diálogo legal com coisas que sejam interessantes para nós. Beleza? Até a próxima, valeu, encontro você em outro momento. Muito obrigado.